Oi, gente. É, Primeiramente, uma abençoada semana, um abençoado dia para todos nós, né? E segundo, espero que o meu microfone não descarregue, porque eu não sei se ele carregou 100% bem. Esse vídeo, confesso que fazia um tempinho que eu não estava gravando assim vídeos de reflexões, de conversa, sabe? Vídeo assim, simplesmente abrindo meu coração e conversando. Porque com a correria do meu casamento, que foi um casamento muito simples, como eu mostrei aqui, mas que me trouxe muita ansiedade, muito estresse, eu não conseguia refletir. E eu vi, sabe, o perigo disso tudo, porque eu me dediquei 100% a algo que é algo natural, né? Devia ser assim mesmo. Só que eu não devia ter deixado meio que a minha mente ficar só focada nisso. Então, ao mesmo tempo que é importante você se dedicar, se entregar àquele momento, né, nos preparativos, a gente também não podemos deixar que certos acontecimentos nos paralisem. E foi o que eu percebi. Eu deixei que aquele acontecimento, né, aquela toda a correria de preparativos, tirassem, me paralisassem, me deixassem meio estressada, sem paz, porque a paz ela não é ausência de conflito, mas isso eu entendi, só que eu percebi que eu não tinha paz, porque a paz não é ausência de conflito, mas é aquilo que, mesmo o mundo tá acontecendo, todas as coisas, você tá bem, você sabe que é aquele que cuida, né, que tá no barco, que é Jesus, ele vai cuidar de tudo. E eu não estava assim, sabe? Tava tendo os conflitos e eu estava indo junto com os conflitos. Isso não é paz, né? Paz é você estar no meio dos conflitos, é entender que não precisa tudo estar 100%, porque querer que tudo esteja 100% não é paz, é controle. Então, eu quero deixar primeiramente uma coisa aqui clara, tá, gente? Paz não é ausência de problemas. Isso é controle. É você querer controlar que a sua vida e de todo mundo esteja 100% bem. Isso é controle, não tem nada a ver com paz. Paz é que às vezes esteja acontecendo algum problema com você, mas mesmo assim você está centrada, você está bem. Eu não estava. Eu estava assim muito ansiosa, muito desesperada. Então, nesse momento, eu quero trazer aqui alguns pontos, sabe? Eu precisava, eu acho que toda pessoa, né, toda mulher, assim, não todo casal que vai casar, primeiramente eu quero trazer aqui um negócio sobre isso. Passa pela fase de quem convidar. Quando é um casamento grande, as pessoas sofrem muito, né? Só que o meu era algo muito íntimo, muito pequeno. E assim, decidimos desde o início que só iria nossas mães, né? Porque meu pai mesmo não podia comparecer pelo trabalho. E até minha mãe quase não conseguia comparecer porque o trabalho também não liberou ela. Então foi bem complicado. Então eu decidi que eu ia levar só a minha mãe, o meu irmão era meu padrinho e a minha tia que morava com ele. Então, ambos, tanto eu quanto ele, escolhemos 3 pessoas. Só que eu tenho uma dificuldade muito grande em pensar, eu não quero machucar as pessoas. Sabe aquele medo de dizer não, aquele medo de, poxa, e se essa pessoa não for convidada? E se eu não fizer isso por essa pessoa, ela pode ficar chateada. Gente, com o tempo a gente entende que as pessoas que nos amam, elas entendem. Só que eu vejo muita gente por aí dizendo, ai, fulano não me convidou. Ai, também é porque não gosta de mim. Gente, não é assim. Sabe? E não é porque eu passei por isso. Tipo, não é porque eu tive que optar a fazer isso. Mas eu já tinha visto. Sabe? Muitas vezes eu não fui convidada para certas coisas. E eu olhei e fiz. A pessoa tem um motivo dela. Não é porque a pessoa não me convidou para isso que ela não gosta de mim. Então, muitas vezes também a gente vai entender isso quando a gente tiver que fazer isso. E eu tenho esse problema em dizer não. Eu tenho um problema do medo de perder pessoas ou de machucar. Ah, se eu não chamar essa pessoa para tal coisa, ela vai ficar chateada. Aí eu não quero que ela fique chateada. E foi o que aconteceu, né? Eu tinha uma pessoa que era a minha madrinha do crisma. E assim, eu fiquei pensando, se eu não convidar ela, ela vai ficar chateada. Ela vai ficar chateada e eu não quero, sabe? Eu não quero que ela fique chateada. Mas ao mesmo tempo, era um casamento muito simples, que ambos estavam levando já 3 pessoas, que eram pessoas assim, tipo as nossas mães, irmãs e a avó e a tia.
Então não era um casamento grande. Claro que se fosse um casamento maior, eu ia pensar em pessoas. Mas olha o perigo, sabe? É quando a gente acha que temos que convidar todo mundo pelo simples fato de não quero que ninguém fique chateado. Sim, eu passei dias, gente, sem paz. Porque cheguei pra minha mãe e falei, e agora? Eu tenho que convidar minha madrinha. Minha mãe disse, seu casamento é muito pequeno. Tipo, eu sabia disso. Eu não... Tendo essa perspectiva, eu falava, não é certo. E eu cheguei pro meu noivo, né, e falei. Eu tava desesperada. Só que eu cheguei à conclusão que realmente era um casamento pequeno. Então só devia estar ali as pessoas que realmente foram chamadas. Como eu falei, faltou os nossos pais, né? E, ok. E esses dias eu acabei tendo a certeza. A pessoa ficou falando porque eu não a chamei, porque eu não a convidei. E é aí que moram as coisas, sabe, gente? A vida não acaba porque a gente não é convidado para algum lugar. Eu vi esse post no Pinterest. Só que muitas vezes eu já assisti muitos vídeos de pessoas tristes, chateado porque não foi convidado para o casamento de fulano. Porque isso e aquilo. Só que muitas vezes, pro casamento, pra festa, ou pra alguma coisa. Gente, só que às vezes a gente não para analisar. Porque sempre tem um motivo ali por trás. E às vezes não é simplesmente porque a pessoa não quis te chamar. Às vezes tem um motivo muito forte. E quando eu entendi isso, eu parei de me importar. Se a pessoa quisesse me chamar para algo, ela me chamaria, eu ficaria feliz. E se ela não me chamasse, eu também não me importaria, eu também não ficaria triste, eu ficaria feliz do mesmo jeito, porque a minha vida não vai acabar porque eu não fui convidada. E o que eu quero dizer com isso? Eu tava muito mal, como eu falei aqui, porque eu tinha que convidar de qualquer jeito. Como eu falei, foi um casamento muito pequeno, que acompanhou aqui viu. Um casamento simples, foi só no civil. E foi algo bem rápido também, porque todo mundo tinha compromisso, todo mundo praticamente ia trabalhar, quem não ia trabalhar tinha que viajar. E eu tava muito mal, porque eu não queria desagradar aquela pessoa que eu tanto gosto, né, que é minha madrinha. Mas quando meu irmão falou que ela tinha falado, eu simplesmente pensei, eu estou bem. Eu não a convidei, não foi por isso e aquilo. Era porque o casamento era pequeno. Tanto é que eu pensei nela. Mas eu pensei nela porque eu fiquei, nossa, ela vai ficar chateada. E se ela ficar chateada comigo? E foi aí que eu vi que, quando meu irmão falou aquilo, eu vi que eu estava em paz. Porque eu não comecei a me culpar. Eu não comecei a me culpar pensando, poxa, mas eu devia ter convidado. Olha isso e aquilo. E não sei o que. Agora ela tá com raiva de mim. Tipo, eu estou com a consciência tranquila. Eu estou com a consciência tranquila e não estou me culpando por isso. Eu estaria me culpando se eu tivesse feito um casamento grande. E tá tudo bem, gente, se às vezes você não quer convidar tal pessoa, se não pode convidar tal pessoa para tal lugar. O problema é que às vezes a gente bota problema em tudo, né? Ai, fulano não me convidou, então eu fico com raiva. Ou simplesmente não me convidou, quando eu fizer uma festa eu também não convido. Já vi muita gente agindo assim, com imaturidade. A gente não tem maturidade emocional. Eu tô aqui com um livro do Augusto Cury e vou ler aqui rapidinho um trechinho, tá bom? Deixa eu ver aqui qual foi o trecho que eu tava lendo. Não deixe que as ofensas estraguem seu dia. Não permita que os fracassos façam de você uma pessoa tímida e inferiorizada. Não se puna diante dos seus erros. O sentimento de culpa deve ter uma dose suficiente para fazê-lo reconhecer as suas falhas e mudar suas rotas. Atenção, se o sentimento de culpa for exagerado, ele paralisará sua emoção e o controlará. Por que eu li esse trecho? Porque eu estava com um sentimento de culpa muito grande antes do casamento acontecer. Porque eu não ia convidar. Era um sentimento de culpa terrível. Eu sabia que eu tinha um casamento pequeno, mas eu me sentia culpada. E aquilo estava me paralisando. Juntou com todos os preparativos do meu casamento, estava me paralisando. Eu não conseguia ter paz porque eu pensava, eu não quero que ela fique com raiva de mim. É a famosa frase de, eu não quero perder pessoas.
A baixa autoestima faz isso, sabe? Eu tenho que ter as pessoas aqui, eu não quero que as pessoas fiquem com raiva de mim. Eu gosto tanto dessa pessoa, se eu não fizer isso. Então, muitas vezes a gente se força. Quantas vezes você vê pessoas convidando outras ou pedindo perdão desesperadamente, fazendo coisas que não querem, só pelo fato de eu não quero perder pessoas, eu quero essa pessoa ao meu lado. E às vezes você não quer nem estar fazendo aquilo que você estava fazendo, mas você faz só pelo fato de que você não quer perder pessoas. Você tem medo que a pessoa fique chateada, então você passa por cima dos seus próprios sentimentos só pra. Eu tenho que agradar essa pessoa, né? Eu não posso deixar ela ficar chateada. Então, eu me vi nesse. Eu tenho esse problema, sabe? Então, eu precisei da minha mãe dizer: você não está fazendo nada errado. Eu precisei ouvir meu marido, que na época era meu noivo, né? Falar pra mim: você não está fazendo nada errado. Você não está convidando ninguém a não ser as pessoas mais importantes ali, né? Da família, porque é algo muito íntimo, é algo muito pequeno. Só que eu precisei, assim, internalizar isso em mim, entender que, de fato, não há nada errado. Né? Se a pessoa ela não entende isso e ela acha que, eu tô chateada porque você fez isso, aí você entende, o problema não é com você. Claro que tem momentos que a gente erra assim, gente, a gente tem que reconhecer nossos erros, mas é como o Augusto Cury fala aqui, você ficar se culpando. Então, eu ficava assim me culpando, poxa, quando ela vê as fotos, ela vai ficar chateada. E ela ficou. Mas eu não posso fazer nada. E agora eu consigo realmente ter paz e entender. Eu tô bem. Sabe? Eu não fiz algo extremamente errado. Eu devia ter convidado. Hoje eu consigo olhar assim, relaxar. Eu vou ler aqui um trechinho rapidinho. Agora eu botei aqui nesse caderno, ó. É do livro Buscando o Autocontrole, que é o primeiro livro que eu ganhei dele. Hoje em dia, as pessoas não respiram emocionalmente. Não têm liberdade. Temos assegurado por lei o direito de debater e expressar nossas ideias, mas nunca houve tantos escravos no lugar em que devemos ser livres, dentro de nós mesmos. E por que eu trouxe esse trecho mais uma vez, né? Augusto Cury de novo? É pela mesma coisa, gente. É como fala, né? Nós somos livres para debater, para nos expressar, para falar aquilo que pensamos, mas somos presos dentro de nós mesmos. Eu estive presa dentro de mim mesmo nesse episódio, porque a frase "e se ela ficar com raiva?" corroía minha mente. Me amedrontava. Eu gosto da pessoa, eu não quero perder, mas certamente ela não vai entender que o porquê de eu não ter a convidado. E, de fato, ela não entendeu. E eu fiquei muito mal com aquilo, sabe? Tipo, antes, eu fiquei assim, me corroendo muito, até eu entender que eu não posso deixar essas coisas controlar a minha mente. Tudo bem dizer não. Sabe, claro que ainda eu sinto muita culpa quando eu digo não. Mas aos poucos eu tô deixando isso ir. Eu estou entendendo que, da mesma forma que eu tô aceitando, que eu tô buscando aceitar os nãos dos outros, que isso é muito importante, eu tô deixando as outras pessoas me dizerem não. Eu entendo que todos somos livres e devemos ser livres dentro de nós. Porque não tem nenhum cárcere aqui dentro nos prendendo. Somos nós mesmos que, por ter medo de dizer o não, de perder as pessoas, né? Eu gosto tanto dessa pessoa, mas se eu falar isso pra ela, certamente ela não vai gostar. Ela pode ir embora. E aí que a gente vê que quando a pessoa nos ama de verdade, se ela vai embora, é porque de fato ela não nos amava. Era só as coisas que a gente podia fazer por elas que importava, sabe? E eu acho que assim, aos poucos eu consegui amadurecer. Dizer o não totalmente sem culpa ainda é difícil.
mas perder o medo de decepcionar pessoas. Pois é, eu decepcionei pessoas. E acho que a partir de hoje eu começo a assumir a responsabilidade de ser eu mesma. Porque aí você entende, você vai decepcionar pessoas muitas vezes fazendo coisas que é certas para você. Você não vai decepcionar pessoas fazendo coisas erradas. A pessoa vai achar que aquilo é extremamente errado, mas às vezes você está apenas fazendo algo comum, algo normal, que não é maldade para ninguém. Mas isso aí vai decepcionar pessoas. E muitas vezes você pode perder pessoas simplesmente por viver a sua vida, simplesmente por tomar decisões por você mesmo, simplesmente por olhar assim e pensar, poxa, isso aqui é algo muito pessoal. Eu vou viver só entre mim e a família, entre mim, minha mãe, meu marido, só. E alguém olhar e dizer, poxa, e eu? Por que não me convidou? Entende? Você vai decepcionar a pessoa simplesmente por viver sua vida. E é aí que você vai se tornando livre. Livre para ser você mesmo. Não é fácil, sabe, para mim ver que eu decepcionei pessoas. Mas é preciso. Porque para viver a minha identidade, a minha vida, infelizmente ou felizmente, eu vou ter que decepcionar pessoas. E com isso talvez eu perca pessoas. Mas eu não posso aceitar coisas só por pena da pessoa. Ah, eu tenho que fazer isso, ou por pena da pessoa, ou pior ainda, por pena de mim, por medo. Não, eu vou convidar, vou fazer isso, eu vou aceitar isso, vou aceitar aquilo, eu vou fingir que isso não está acontecendo, que eu não estou vendo isso, só porque eu não quero que essa pessoa me abandone. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes muitos de nós fazemos? A gente tem medo de perder pessoas. Às vezes temos medo de falar a verdade, aquilo que realmente sentimos, porque temos medo de ver o outro indo embora. Então, eu vejo que pela primeira vez eu me sinto assim livre, sabe? Me sinto liberta assim, ser mal vista. Ah, você não convidou a pessoa. Não foi por maldade, foi preciso. E não foi por conta da pessoa, sabe? Então é aí que você se liberta. Porque vai ter momentos que você também não vai ser convidada para algo, ou que alguém vai fazer algo, seja lá o que for, e tá tudo bem. E é aí que você entende. A pessoa tem todo o direito. Isso não quer dizer que ela não goste de mim, entende? Aos poucos eu comecei a entender isso. Eu comecei a aceitar isso e espero que as outras pessoas também possam aceitar, porque às vezes a gente quer fazer, mas a gente não quer aceitar. Então, gente, basicamente o que eu queria trazer nesse vídeo era isso. Sabe? Que a gente perca o medo de decepcionar. Então, que Deus abençoe todos nós. Muita luz, muita paz. Bye!